Hi guys! Eu sou a Teacher Bárbara e eu criei esse canal para ajudar vocês que estão aprendendo inglês, tanto quem está aprendendo sozinho em casa, quanto quem está fazendo um curso e precisa estudar, precisa se preparar para uma prova ou tirar uma dúvida de alguma coisa que viu na sala de aula, mas não entendeu. Eu vou começar trazendo as dúvidas mais comuns do inglês, mas vocês vão deixando nos comentários o que vocês querem saber, o que está sendo difícil, para eu sempre trazer vídeos que ajudem todo mundo que está precisando aprender inglês. Eu resolvi começar com essa, que é uma das maiores dúvidas que a gente tem, que é a diferença entre a preposição in e a preposição on. E por que a gente se complica tanto quando a gente usa essas preposições? Tem dois motivos. O primeiro é que em alguns casos é bem arbitrário. Por exemplo, a gente vai ver mais explicadinho ao longo do vídeo, mas quando a gente fala de ano, a gente usa in. Mas quando a gente fala de um dia específico do ano, a gente usa on. E aí a gente começa a ficar confuso, né? Por que é um ou o outro? Qual que é a diferença? Então algumas vezes é bem arbitrário mesmo. E também porque nós, brasileiros, temos o costume de usar em, na e no para quase tudo. Então, por exemplo, se a minha carteira está na mesa, eu falo que está na mesa. E aí eu acho que em inglês eu vou falar que está in the table. Mas não, por quê? Porque ela está sobre a mesa. Então a gente erra muito isso. Nós e outros falantes de línguas latinas, o pessoal do espanhol também erra isso. Porque a gente fala tudo na, no, em, e a gente acha que tudo é in, mas não é, e é isso que a gente vai ver. Vamos começar com in. Sempre que a gente pensa nessa preposição, para falar de localização de alguma coisa, é legal a gente pensar em algo que está dentro ou cercado por alguma coisa. É essa ideia de inside, mais ou menos, né? Então, por exemplo, se eu vou falar que o meu telefone está dentro do meu bolso, my phone is in my pocket. Ou se eu vou falar que ela está no quarto, she is in the room. E aí essa ideia de estar dentro de alguma coisa serve também para cidades, países. Por exemplo, I live in São Paulo. Ou se eu quero falar que a empresa fica na França, the company is in France. Então cidade, estado, país, a gente usa in. E aí também quando a gente vai falar de um mês, ano, uma estação, não um dia específico. Você não está colocando um ponto ali no tempo. Ali dentro daquele período. In winter, the days are shorter. No inverno, os dias são mais curtos. Our course starts in September. O nosso curso começa em setembro. Que dia? Não coloquei específico. Em setembro. I went to London in 2010. Eu fui para Londres em 2010. Não estou falando para você o dia da minha viagem, só que foi dentro do ano de 2010. Isso também serve para quando você quer falar de um momento do dia, mas também não vai especificar a hora. Por exemplo, I go to school in the morning. De manhã, durante a manhã. Que horário específico? Eu não falei. Eu só falei que dentro desse período da manhã é quando eu vou para a escola. E ele também serve para a gente falar dentro de um período específico, de um prazo. Por exemplo, I will deliver the report in 2 days. Vou entregar o relatório dentro de 2 dias. Mais uma vez, você não falou o dia que você vai entregar, mas dentro desse período, no máximo, né? Dentro desses 2 dias, eu entrego o relatório. Então, vamos falar do on. Aqui entra aquela clássica frase da aula de inglês. The book is on the table. Por que on? Por que não in? Como eu falei no começo do vídeo, in é aquela ideia de dentro, de enclausurado em alguma coisa. E o on é a ideia de sobre, em contato com algo, tem que estar em contato. Se não tiver em contato é outra preposição, mas se ele está em contato com algo, sobre algo, a gente vai falar on. Por exemplo, se eu vou falar que o quadro está na parede, que em português a gente fala na, a gente vai falar the picture is on the wall. O quadro está na parede, está em contato com a parede. Não está dentro, não está in. Porque o quadro sempre vai estar sobre a parede. O livro está sobre a mesa. E aí a gente pode fazer a conexão de que a gente usa on para nomes de ruas. Porque lembra que eu falei que in a gente usa para cidade, estado, país. I live in São Paulo. Eu moro dentro da cidade de São Paulo.
Mas quando eu estou numa rua, eu estou sobre a rua. Eu não estou dentro da rua. De novo, em português a gente fala, eu moro na rua X. Mas em inglês não. Então é aquela história, não traduz. Não fica tentando traduzir, não tenta falar literalmente, porque não vai dar certo. No inglês, na rua, você está sobre a rua. Então, por exemplo, I live on Peach Street. Eu moro na Peach Street. E aí também se você vai falar uma parte do corpo, por exemplo, the rock hit me on the head. A pedra me atingiu na cabeça, mas ela não atingiu dentro da cabeça. It didn't hit me in the head. It hit me on the head. Sobre a cabeça. Ela não, esperamos, não entrou na minha cabeça. It hit me on the head. E agora para falar de tempo. Lembra que o in a gente usa quando a gente não tem um dia específico. Quando a gente fala só o mês, ou só o ano, ou só o período do dia. E agora o on a gente vai usar para um momento específico. Por exemplo, uma data. My birthday is on August 15th. Que, aliás, é verdade, dia 15 de agosto é meu aniversário. Então eu tenho aqui um dia específico. Também para dia da semana. The party will be on Saturday. A festa será no sábado. Não é mais no mês, eu tenho um dia, é no sábado certinho. Se você chegar no domingo, não tem mais festa. O mesmo vale para datas comemorativas. Por exemplo, let's get together on New Year's Eve. Vamos nos juntar, vamos nos ver na véspera do ano novo. E aí lembra que o in era para um período do dia? I go to school in the morning. Eu vou para a escola de manhã. Não fala a hora. Agora a gente vai usar o on quando a gente for falar de um momento, de um dia específico. Então o momento é amplo, mas o dia é específico. Por exemplo, I have a meeting on Monday morning. Eu tenho uma reunião na manhã de segunda, o dia é específico. Então já não vale mais aquela regra de que é in the morning. Não, porque eu sei exatamente qual manhã que é. É a manhã de segunda, então on Monday morning. Mesmo que seja algo repetitivo, que você tenha reunião toda segunda de manhã, você vai usar o on, porque a gente sabe exatamente quais são essas manhãs. Então, pessoal, essas são umas dicas básicas para parar de errar quando usar o in, quando usar o on. É claro que essas preposições aparecem em outras estruturas. Por exemplo, in my opinion, nananana, na minha opinião. Mas aí são expressões que a gente vai ficando mais acostumado a ouvir. Localidade, tempo muda, né, de uma frase para outra. Por isso que é interessante sempre lembrar disso. In, eu tô dentro. On, eu tô sobre. E em termos de tempo, in é mais abrangente, não é específico. On é mais específico. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de me seguir também no Instagram. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês testarem se entenderam mesmo. E mais algumas dicas extras. Se gostou, lembra de curtir, de compartilhar, de me ajudar a divulgar o canal. And see you next time. Bye!